Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações, nos nossos corações. Que a bondade de Deus se estenda sobre todos aqueles a quem nós amamos, sobre todos os membros da igreja. E em especial, que o Senhor abençoe os doentes, dando a eles o alívio e a cura. Você tem aí nessa folha um resumo de algumas partes do capítulo 16 de Provérbios. Esse capítulo de Provérbios não será estudado por inteiro, mas algumas porções desse capítulo, alguns versículos. E o que a gente vê aqui é que esses versículos que eu selecionei, eles propõem comportamentos que são necessários para uma vida bem-sucedida. O ser humano busca coisas, ele é carente, quer realizar, quer alcançar. Mas muitas coisas que nós buscamos não conseguimos. Muitas coisas que fazemos não dão certo. A Bíblia mostra que, para que nossos planos deem certo, o nosso comportamento tem que ter um certo padrão. Às vezes as coisas não dão certo porque o nosso comportamento não foi o melhor. Um senhor que era meu chefe numa empresa onde eu trabalhei, ele tinha o seguinte ditado: há sempre uma melhor maneira de fazer as coisas. Às vezes as coisas não dão certo porque não fizemos da melhor maneira possível. E o livro de Provérbios, ele propõe comportamentos que podem nos ajudar a ter sucesso. Algumas pessoas têm mais sucesso do que outras. Se nós temos sucesso é porque fizemos a coisa certa. Agora, muitas vezes nós temos um empreendimento e não temos sucesso porque não foi a melhor conduta que nós tomamos. Por exemplo, um casamento que se acaba é porque houve alguma coisa que não foi o melhor comportamento de alguém naquela relação. Alguém se comportou mal de forma inadequada e aí o sucesso foi comprometido. Então, esse texto de hoje relaciona ensinos sobre a vida, sobre o comportamento, para que as coisas deem certo. Não está tudo aqui, né, do que é certo e errado, mas algumas lições que nós vamos considerar. Primeiro, o item 1, a primeira lição. Precisamos submeter todos os nossos projetos à avaliação divina em busca do conhecimento da sua vontade. A proposta é que Deus tem orientações para nós, sempre que nós tivermos que tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, Deus tem a opinião dele. O que o escritor de Provérbios diz é que nós deveríamos tentar saber qual é a opinião do Senhor sobre aquilo que queremos fazer. Às vezes uma pessoa compra, já vi várias vezes, uma pessoa compra um imóvel de alguém e depois vai descobrir que aquela pessoa de quem ela comprou o imóvel não era o dono do imóvel, ela foi enganada. E ela perde, porque o dono que vendeu sumiu com o dinheiro e ele não era o dono, e ela comprou o imóvel daquele que não era o dono. Então, entendemos que possivelmente ela não buscou a vontade de Deus, não buscou ajuda, não buscou sabedoria, não buscou aconselhamento, e as coisas dão errado, né? Porque nós muitas vezes não buscamos a melhor orientação de Deus. O escritor diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Há um ditado que diz: o homem põe e Deus dispõe. É um dito popular. Pois bem, às vezes
Uma pessoa não se dá bem na sua profissão, escolheu a profissão errada. Escolheu a profissão errada, faz uma faculdade, faz um curso, mas, como eu disse, ele tinha um plano, mas a verdade sobre aquele plano ele não conseguiu encontrar. E o escritor diz que Deus tem uma proposta boa para cada coisa da nossa vida. Para trabalho, para casamento, para família. Deus tem uma proposta que seria a proposta ideal. Por exemplo, vamos fazer uma viagem, nós temos um plano, mas Deus deve ter uma sugestão sobre esse plano. E que o escritor de Provérbios diz, o pregador, chamado pregador, o que ele diz é que o coração do homem, da nossa mente, nós fazemos planos. Mas não são os nossos planos, às vezes, os melhores. O livro de Provérbios recomenda que nos nossos planos nós procuremos saber qual é a opinião de Deus naquilo ali. E se não der certo, com certeza nós não buscamos a sabedoria de Deus. A segunda lição é que nós devemos harmonizar nossas práticas religiosas com o nosso comportamento em relação ao próximo. O texto diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O que podemos dizer é que a verdade é aquilo que Deus nos revela na sua palavra. E a misericórdia é a tolerância de Deus para nos perdoar e nos ajudar. Então são dois elementos, a verdade e a misericórdia. Pela verdade nós descobrimos o que fazer, como fazer, buscando a verdade de Deus. E a misericórdia é o recurso que Deus tem para que a gente consiga fazer as coisas certas. A misericórdia é a disposição de Deus em nos aceitar, em nos ajudar. Então, a verdade é revelada por Deus e a misericórdia dele em nos socorrer, em nos ajudar, são a base das coisas darem certo. A verdade e a misericórdia. Então, nós devemos buscar a verdade e saber. E às vezes a verdade que nós precisamos não é necessariamente uma verdade que está na Bíblia. As pessoas que aplicam muitas vezes dinheiro em alguma coisa, não sei se os irmãos lembram aquele tempo que tinha aquele negócio da fazenda do boi, que vendia um boi, as pessoas compravam um boi, né? E depois o boi não existia, ele comprou um boi que não existia, então a pessoa tinha fez aquilo. Ele não vai encontrar orientação na Bíblia sobre se ele vai comprar um boi ou não, mas ele tem que ter bom senso e pedir que Deus oriente. A gente não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo compra um boi ou não compra um boi, mas ele nos dá rumos, nos dá orientação, nos dá caminho. Às vezes o desejo de lucro fácil. Muitas pessoas vão na bancarrota porque quiseram uma maneira fácil de enriquecer. E na verdade perdem o pouco que têm porque não tiveram sabedoria. 3 comentários sobre essa parte, aliás 4. Primeiro, a expiação. O texto fala sobre a expiação, que é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Essa expiação depende de praticarmos a misericórdia pelo nosso próximo e sermos verdadeiros com ele. A ideia da expiação foi apresentada na Bíblia porque o povo errava. E Deus estabeleceu uma maneira de a gente errando, ainda assim possa ter comunhão com Deus. Eu já preguei aqui sobre isso, falando que a expiação é um método que nós podemos usar. Por exemplo, eu ofendo o pastor Edson e o meu relacionamento com ele fica prejudicado, fica quebrado. Mas eu posso fazer uma expiação. Pedir desculpas a ele, dar um presente a ele, fazer uma visita a ele. É a expiação. Na religião dos judeus,
aquele judeu, aquele israelita que cometeu alguma falha e se sentia distanciado de Deus, ele poderia resolver esse conflito com Deus por meio da expiação. Ele deveria levar uma ovelha para o sacerdote, e o sacerdote iria matar aquela ovelha e apresentar aquela ovelha como objeto de expiação. Então, na verdade, por exemplo, se eu ofendi o irmão, o pastor Edson, ele teria o direito de me castigar, me dar uma surra, por exemplo. Mas tem a expiação. Em vez dele me castigar, eu dou uma caixa de bombom para ele. Isso é expiação. Então, ao invés do israelita ser morto, ele dava uma oferta e expiava. Então, no casal, por exemplo, na família, o marido ofende a esposa. Ela está com raiva dele, mas ele pode expiar, por exemplo, lavando a louça. Ele faz a expiação. E a esposa que foi ofendida aceita aquele gesto do marido como um gesto de aproximação, de gratidão. E entre os judeus eram aconselhados a fazerem isso. Se você acha que está mal com Deus, leve a expiação. Leve o objeto da expiação, que era a ovelha, que era apresentada a Deus no lugar dele, e ele ia para casa tranquilo, porque ele estava bem com Deus. No Novo Testamento, Jesus fala a respeito de uma pessoa que quer fazer expiação. E essa pessoa, ela levou a ovelha diante do sacerdote. O crente israelita, ele não podia fazer o sacrifício. Ele precisava do sacerdote. Os sacerdotes estavam autorizados a se aproximar de Deus com a oferta. Então, a pessoa levava a oferta e entregava ao sacerdote no altar. Ele chegava até o átrio dos sacerdotes, os sacerdotes estavam, e ele apresentava a ovelha, e o sacerdote fazia uma cerimônia em que ele colocava a mão sobre a ovelha e o sacerdote fazia uma oração de transferência. Porque em vez daquele pecador ser castigado, a culpa era transferida simbolicamente, era transferida para a ovelha, e a ovelha então que era morta, e ele era perdoado. Aí Jesus fala de uma pessoa que leva a ovelha para ser apresentada como expiação. E na hora que ele vai apresentar a ovelha, quando ele põe a mão na cabeça da ovelha para transferir pecado, ele se lembra de que ele está com problema com uma pessoa. Aí eu me lembro que eu vou apresentar a minha ovelha, aí eu me lembro que o pastor Edson está ressentido comigo porque eu o maltratei. E Jesus falou, deixa a oferta, aí vai lá, procura o teu irmão, reconcilie-se com ele, faça as pazes com ele, aí você vem e tenta entrar em contato com Deus. Então esse é o processo da expiação. A expiação exigia um sacrifício, exigia um certo esforço. Pois bem, o item 2 diz que a expiação dos pecados inclui uma dimensão do sacerdote, que é uma dimensão religiosa, e uma dimensão moral, que é comportamento. Ele precisa do sacerdote para fazer a expiação e precisa de corrigir erros da vida dele, principalmente se ele maltratou alguém, ele deve ir lá e pedir desculpas, pedir perdão. Pastor, Pois não. Esse ensino que está no Velho Testamento, da expiação, ele é claro que a gente entende que Deus aceita o nosso pedido de expiação. Agora, porque aqui está falando no nosso próximo, em relação ao próximo. Às vezes você expia uma culpa que você nem tem a culpa, mas porque um relacionamento está quebrado, você se aproxima da pessoa e tenta reconciliar, mas a pessoa não aceita. O que fazer? Porque aí não se consegue expiação se ambos os lados não estiverem
vontade de. Então, Eu estou perguntando porque eu já vivenciei essa situação. então, o que se pressupõe é o seguinte, vamos colocar na vida prática. Eu maltratei você, eu ofendi, você ficou chateado comigo. Eu preciso espiar, eu preciso fazer um pagamento, porque eu criei uma barreira entre mim e você. Certo? Aí você está cansado, eu lavo a louça, arrumo a casa, você descansa. É um benefício para você, porque você pôde descansar porque eu lavei a louça. Eu lavei a louça como um ato de expiação. Agora, o ato de expiação, digamos assim, pode não ser aceito. Por isso é que a misericórdia está incluída. Hein? Então, Depois da louça lavada tem que aceitar. então, pois é. Mas ela pode ter um ódio tão grande que não adianta. Às vezes a gente se aproxima e não adianta. Vocês sabem disso. Você vai lá, pede desculpa, pede perdão, faz algum benefício e o coração da pessoa fica contra você. Mas aí você fez a sua parte. Você fez a sua parte. A ideia da expiação é que Deus é misericordioso. Então o ritual e a misericórdia. Eu levo a ovelha, isso só não resolve. Eu preciso de um Deus misericordioso que aceite essa oferta. Então, a ideia é essa. Por isso que, da mesma forma como nós temos um Deus misericordioso, a Bíblia diz que nós também precisamos ser misericordiosos, para que tenhamos bons relacionamentos. O meu relacionamento com Deus depende da misericórdia dele. Mas o meu relacionamento com vocês também depende da misericórdia de vocês. E se não houver misericórdia, a expiação não se concretiza. E o conflito continua até que a expiação seja feita. Certo? Isso quer dizer que não é porque essa relação, então, deve ser para o grupo que vive numa comunidade. E se não é possível a expiação, também não é possível conviver. O que Jesus quer dizer é o seguinte, é que ele criou a sua comunidade, a igreja. Dentro dessa comunidade funciona da maneira como ele orientou. Vocês ouviram o que foi dito. Eu digo outra coisa. Jesus falou, vocês se lembram do que disse, o Rabi disse? Eu estou dando outra coisa, porque aqui é o comportamento para a sobrevivência de uma comunidade. Então, por exemplo, para preservar minha família, meus filhos, netos, para preservar essa família, eu tive que adotar comportamentos específicos que se aplicam à família. Então, nós perdoamos a nossa família, coisa que não vamos perdoar no ambiente de trabalho, mas a família sim, por causa do propósito. Certo? Nós suportamos de um filho, coisa que não suportaríamos de um sócio, por exemplo. Mas a família tem um propósito. A mesma coisa é a igreja. Nós suportamos na igreja coisas que não temos que suportar em outro lugar. Mas aqui é a nossa família. Aqui somos nós, somos um corpo. Aqui nós somos juntos, estamos juntos. Então, por isso é que as pessoas dizem, poxa, mas lá fez isso e você não se vingou. Aqui não temos vingança. Não há vingança. O mal é expiado, não é vingado. Então, eu ofendi a Deus. Deus não vai se vingar de mim. Ele vai aceitar uma oferta. É assim que tem que funcionar. Então, na família é a mesma coisa. A esposa não vai se vingar do marido. Ele fez a expiação e ela aceita a expiação. É essa a proposta. Na comunidade dos salvos. Jesus, as pessoas ficam assim, mandou se bater na face direita e mostra a outra face e tal. Isso não funciona no mundo. Funciona dentro do grupo, da comunidade. Aqui dentro funciona. Porque Jesus não trouxe os ensinamentos para a igreja, para o mundo. Ele trouxe para a sua igreja. Entre vós não será assim.
Entre vós. Os publicanos fazem isso, os pagãos fazem isso, os fariseus fazem isso, mas entre vós não vai ser assim. Então, entre vós vai funcionar um outro sistema, a expiação. Você ofendeu, vai expiar. E uma das características da expiação, que inclusive está aqui, é que existe um custo. Né? Toda expiação tem um custo. O israelita que queria se reconciliar com Deus ia gastar dinheiro para isso. Ele tinha que comprar, ou perder uma ovelha do seu rebanho. Ele tinha que comprar ovelha. Até no tempo vendiam as ovelhas, porque as pessoas, tinha gente que não criava ovelha. Certo? Então ele chegava no templo com dinheiro de outra coisa, vendeu uma joia, ou vendeu uma roupa, pegou o dinheiro, vai, ele compra a ovelha e apresenta a Deus como expiação. Tem um custo. Eu me lembro, uma experiência minha, eu estava dirigindo a assembleia na igreja e tinha um irmão, muito humilde, mas ele tinha vindo do interior onde ele era líder. Então, uma igreja da roça, o líder é uma pessoa, às vezes, que só tem pouco alfabetizado, sem grande esclarecimento, não é uma pessoa letrada, mas ele lá era útil. Quando ele veio para cá, para a nossa igreja, ele, evidentemente, que ele esperava continuar com aquele status de líder, mas ele não tinha, o nível aqui era outro, as exigências eram outras. E certas coisas ele não compreendia. Daí ele, um dia, ele queria a palavra na assembleia. E eu disse para ele, irmão, esse assunto já foi discutido, já foi debatido, já foi votado. Então o assunto que é votado, a gente não discute mais, só numa outra ocasião. Não podemos votar, discutir, votar, discutir. Então não funciona. Ele ficou quieto. Quando saí, na saída, eu ficava na porta cumprimentando as pessoas. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu vi o olhar de uma pessoa humilhada. Porque ele era acostumado a liderar lá onde ele. E ele foi embora, e eu fiquei com aquela imagem na minha vista, um sentimento de humilhação. Eu estava certo, cumpri o que estava certo, mas eu ofendi, eu humilhei. Ele foi embora, eu fui para casa com aquela imagem na mente. Aquele irmão, com aquele olhar abatido de uma pessoa que foi humilhada. Nós podemos, se a gente olhar bem para a pessoa, nós podemos saber se ela está com o olhar de uma pessoa que foi humilhada. Aí começou a chegar a hora do almoço e eu falei, essa hora eu não posso almoçar. Eu preciso ir lá falar com aquele irmão. Ele morava no morro, lá no alto, perto da mata. Tinha as casas, os bairros, depois terminaram, tinha os sítios e depois a mata. Ele morava no último sítio perto da mata. Aí eu fui lá. Eu não tinha carro, mas se tivesse também não adiantava, porque não dava para ir de carro. Eu fui lá, subi a pé até a casa dele. Ele estava sozinho em casa, acho que a família tinha viajado, a esposa. Ele estava sentado no banquinho, na porta de casa. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, eu vim aqui pedir desculpa. Eu vim aqui pedir desculpa porque eu não lhe dei a palavra. Então eu vou ter que me perdoar. Eu vim pedir perdão. Aí ele sorriu. Não, pastor, não tem problema. Conversamos um pouco e ele foi embora. Tem um custo. A reconciliação tem um custo. E às vezes o custo é alto. Manter uma família tem um custo. Certo? Trabalhar, manter um emprego tem um custo. Servir a Deus tem um custo. Certo? Por exemplo, uma pessoa, é muito comum nas igrejas de pessoas humildes, que um irmão resolve que quer cantar. E ele vem à frente, é um horror, canta tudo errado. Certo? Mas ele tem que ser aceito.
Eu não posso dizer, o irmão nunca mais canta aqui porque o seu irmão não sabe cantar. Porque tem gente que faz isso. Eu disse para ele, irmão, vamos fazer assim, nós temos agora aqui a diretora de música, então quando o irmão quiser cantar, pega o hino e leva para ela e diz, olha, irmã Lucia, a irmã dela, eu quero cantar esse hino. E ela vai te ajudar, vai treinar com você, ela vai ensinar como é que se canta, vai fazer o acompanhamento no órgão, o órgão aqui tinha um órgão de pedal. É assim que tem feito. Porque eu não posso, diante de alguma coisa desagradável, eu não posso deixar de espiar. Eu preciso espiar. Então, no caso daquele irmão, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Outro caso já era noutra igreja. O tesoureiro deu relatório, era assembleia, normalmente, no lugar de as igrejas tinham assembleia, onde as pessoas se adoeciam. E o tesoureiro fez uma explicação ampla, deu um relatório, ficou tudo. Aí o irmão se levantou, depois que tudo acabou, o relatório já foi aprovado, ele levantou a mão para discutir tudo que tinha sido discutido. Aí eu falei assim, irmão, está chovendo na lagoa, isso tudo já foi dito. Pronto. Criou um conflito terrível. Ele ficou com raiva, magoado, rancoroso, porque ele se sentiu humilhado. É verdade. Ele foi humilhado. É como se eu chamasse ele de burro. Eu não podia fazer aquilo. Aí, ele não veio à igreja, visitei na casa dele, e um dia no culto à noite, ele estava lá, eu pedi que ele viesse à frente, ele veio. Eu falei, irmãos, eu estou aqui com o irmão fulano, e publicamente eu estou pedindo a ele desculpa, por causa do que aconteceu na Assembleia. Os irmãos estavam nessa Assembleia, viram o que aconteceu, eu o impedi de falar, e usei uma palavra pouco carinhosa. Então, irmão, perdão, desculpa. É fácil fazer isso, não é? Isso é terrível. Você tem que se humilhar, você tem que colocar no foco para você ser espiado. Então a expiação tem um preço, tem um custo. Mas não há como sobreviver na comunidade, no grupo, não há como a igreja sobreviver se não houver isso. Muitas igrejas estão minguadas, algumas morrem, porque não há expiação. Irmãos se aborrecem e vão embora. Tem que expiar. Tem que pedir desculpa. Tem que apelar para a misericórdia. Tem que apelar para a misericórdia. E o que ele diz é isso aqui, que a expiação, ela tem que ser praticada para nós podermos conviver. Agora, irmãos se aborrecem, vão embora, ofenderam, não reconhecem que ofenderam, foram ofendidos, não aceitam a expiação. E aí há um grande prejuízo para a comunidade. O marido errou, a mulher não perdoa, não aceita a expiação. Ela se humilha, ou ele se humilha, e o outro coração duro. Então, o ato e a misericórdia. A oferta e a misericórdia que aceita a oferta. A expiação e o coração misericordioso que aceita a expiação. E isso funciona. Funciona nas comunidades. A igreja funciona na igreja. Eu falei outro dia o casal, um pai e filho, que os dois são pastores da mesma igreja, e um fica com raiva do outro, eles brigam e se separam, ficam de mal. A esposa ficou doente, porque eu vi o pai, pastor, o filho, pastor, e os dois não se falam. E depois, no decorrer da coisa, piorou, porque ele dividiu a igreja, pegou um grupo que colocou contra o pai, jogou contra o pai, que era o pastor titular, e jogou contra o pai, e fez um grupo
contrário e levou aquele grupo embora e a igreja desapareceu por causa disso. Tem que haver expiação. Tem que haver expiação para se sobreviver. E se um grupo não está indo bem, pode ter, vai a nós. Não está havendo a expiação. Porque quando há expiação, a gente ama o outro, a gente abraça o outro, fica tudo para trás. Né? As ofensas, os erros que todo mundo pratica, fica para trás. Mas se não houver, por isso o salmista, o escritor diz que a expiação ela permite o equilíbrio das relações. O outro se humilha, Deus na misericórdia vem. Bom, o item 4, a expiação, aí eu coloquei que a expiação dos pecados se torna plena através do sacrifício de Jesus. Isso aqui sempre leva a gente a pensar que uma expiação total foi feita e que Deus nos aceita. Aquele sacrifício de Jesus na cruz foi a expiação por todo mundo, por todos os pecadores. E foi completa, o Pai aceitou. Está aceito. A expiação está aceita. A misericórdia brilha. E os corações se alegram e Deus é glorificado. Muito bem. A outra lição é que, item 3, devemos valorizar mais o conhecimento do que a aquisição de bens materiais. O conhecimento das coisas de Deus. Por quê? Quando as coisas dão errado na nossa vida, porque faltou sabedoria, faltou entendimento, faltou compreensão. Por isso o escritor diz que diz que nós precisamos valorizar mais o conhecimento do que recursos. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e é melhor adquirir a prudência do que a prata. Aqui sabedoria e prudência. São termos que chama paralelismo hebraico, da poesia hebraica. Sabedoria é paralela de prudência. Então ele está dizendo a mesma coisa com duas frases diferentes. Ele fala da sabedoria, relaciona com o ouro, e a prudência com a prata, que está dizendo a mesma coisa com duas expressões. Devemos lembrar de que todas as conquistas materiais não poderão enriquecer as nossas almas, e que todos os bens ficarão aqui neste mundo. Tá? Item 4. Devemos evitar a influência de pessoas que possam nos envolver em contendas e difamações, porque a ação dessas pessoas danifica os nossos relacionamentos. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os amigos. Muitas vezes, os conflitos, as dificuldades são influenciados. Uma pessoa numa comunidade, eu já vi isso, numa família, uma moça perversa, ela conseguia com a sua perversidade induzir os irmãos, o pai e a mãe uns contra os outros. Aqui o escritor diz, cuidado com essas pessoas que conseguem bloquear o amor. Cuidado com esse seu marido, hein? Alguém diz a sogra diz para aqui. Cuidado com esse seu marido, hein? Esse não engana não, ele diz, não, pouco se cheira. Quer dizer, uma pessoa perversa está danificando uma relação. Olha essa tua mulher, hein? Olha como é que ela está andando. Então, olha esse teu filho. Aqui o escritor diz que
muitas vezes, nossas condutas inadequadas são induzidas por uma pessoa perversa. Agora, então, com a mídia, as comunicações, a maldade se espalha. Ela se espalha. Um sujeito convoca outras pessoas para uma briga na saída do estádio de futebol. Existem os grupos de jovens, de adolescentes, que têm a influência, tem um líder influenciador que influencia esses jovens a se portar. Quando a gente vê um jovem, um adolescente, com a prática de se flagelar, o pessoal fala mutilar, não, mutilar é cortou fora. Isso é flagelar. Então ele não corta a mão, ele se flagela. Corta, filma e manda para o líder que o induziu a fazer isso. E ele pode morrer. Eu conheci um homem que se cortava, pegou uma infecção nos cortes que ele fez e foi para o hospital e era uma bactéria, uma coisa assim, ele morreu. Então, o escritor fala assim, cuidado com pessoas perversas que querem influenciar você. Cuidado. Nós não sabemos o que as pessoas estão vendo nas redes. Não sabemos o que os filhos estão vendo nas redes. Nós não sabemos. Mas, há milhares de anos, já o escritor falava, cuidado com o perverso que influencia para o mal. Eu posso inflamar a relação da irmã com a Irene, inflamar. Criar difamações, mentiras. Isso acontece. Ele falou isso de você, ele fez isso de você. Ele sabe o que o fulano falou? E vai colocando trama destrutiva. E naquela época, o escritor de Provérbios dizia, cuidado, para você não ser influenciado por uma pessoa perversa para o mal. Aquela mãe que dizia, eu conheci casos assim, vários casos, que dizia, cuidado com seu marido, você não confia muito nele. Então, é uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa mal intencionada, que espalha a desconfiança. Mentira. Nas igrejas, de tempo em tempo, aparece um núcleo de mentira, falsidade, contra alguém, trazendo dano. Na família, a mesma coisa. Do mesmo modo, lá em Carapicuíba, uma mulher matou o marido por traição. Depois que ela matou, foi presa e tudo mais, veio à tona que ele não era. O homem que traiu, o homem era outro homem. Viram um homem com uma mulher e acharam que era o marido dela, falaram para ela desajustada, matou aquele homem. E o homem que estava com a tal mulher não era ele, era outro homem, que não tinha nada a ver. Mas ela foi induzida. Olha, eu vi teu marido fazendo isso. Né? Então, nós devemos evitar a influência de pessoas que possam nos envolver em contendas e difamações. Por quê? A ação dessas pessoas danifica os nossos relacionamentos. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os amigos. O difamador separa os amigos. Última lição. Devemos procurar desenvolver o autocontrole, o que significa o domínio sobre o nosso próprio mundo interior. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Aqui é uma coisa fundamental que fala que não é a conquista externa que é o mais importante. O mais importante é a conquista interna. Há uma passagem que a pessoa, o Senhor coloca uma trava na minha língua. O importante não é eu travar a sua língua, eu travar a sua, porque Deus trava a língua. É o que ele está dizendo aqui, né? Nós precisamos ter o autocontrole, porque isso nos permite manter o amigo. Quando nós perdemos o controle, nós perdemos o amigo, perdemos a esposa, perdemos o marido, perdemos o filho. Isso acontece.
Então, nos faltou a serenidade. Ele diz que o longânimo, né? O longânimo é aquele sereno, tranquilo, que não se apavora e que fica lá. Esse longânimo é de paciente. Ele é melhor do que o herói da guerra. O herói conquista a guerra, matando, destruindo, e o longânimo mantém o controle do coração. Tem o seu coração sob controle, o ódio, a raiva, a vingança, a desconfiança. Só um minuto, deixa eu desligar, acho que eu não trago o telefone do professor. Tudo bem, então, aqui ele fala a importância da moderação. É mais herói aquele que controla o seu coração do que aquele que conquista uma cidade. Então, grandes pessoas poderosas, elas acabam se dando muito mal porque elas são sem moderação. Moderação, controle, trabalho com o mundo interior, cuidando de nós mesmos, da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Isso então, comportamentos que são necessários para que as coisas deem certo. Alguns comportamentos fazem com que as coisas deem certo e outros comportamentos. Então, é aí que o escritor de Provérbios. Vida e comportamento. Religião e misericórdia. Que Deus nos abençoe.